do DEC, suspeito de matar e estuprar a estudante Mariana Tomás em março de 2022. Solicitou adiamento do júri popular marcado para o dia 9. De novo, mais uma vez, o Washington Luiz não vai para julgamento não, é que vai e vem é esse aí, o Washington. Não vai ter julgamento não, Washington. Com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Olá, Bruno, forte abraço a você. É verdade, essa é a pergunta. Se o acusado se diz inocente e diz que ele não praticou o crime com Mariana Tomás, por que ele se mantém no cárcere no presídio do Roger? São essas perguntas. Um outro detalhe, a família de Mariana sofre porque eles são de Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará. Há uma dificuldade. Se eles morassem aqui em João Pessoa, para fazer um manifesto, para juntar as pessoas, Mães na Dor e outras instituições, para poder chamar a atenção para que esse cidadão acusado de homicídio, de feminicídio contra Mariana Tomás fosse a júri. Mas agora o advogado, ele pediu um novo adiamento. Vale lembrar que no júri passado, ele pediu adiamento por questões de saúde e ele marcou, a pedido do próprio advogado doutor Aécio, ele marcou com o juiz para esta data, dia 9. Inclusive nós conversamos com os familiares que já estavam todos aqui em João Pessoa para poder acompanhar este júri da UDEC, né? O acusado, o Jones, que é muito delicado. As imagens, o que a Polícia Civil pôde subsidiar o Ministério Público deste homicídio é uma situação estarrecedora, mas isso será explicado pelo Ministério Público. Ao vivo nós vamos conversar com a doutora Artemisia. Doutora, mais um adiamento. A defesa do réu, ele solicitou alegando que irá participar de um congresso em Minas Gerais. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero esclarecer que o processo está sob sigilo. Entretanto, cabe a mim dar uma satisfação tanto à sociedade como aos familiares da vítima e toda a Paraíba do ato processual, assim, por que não está ocorrendo? É um dever do Ministério Público atender às vítimas diretas e indiretas, prestar compromisso, prestar contas do seu trabalho, falando de uma forma para todo mundo entender de como procede um ato, um rito do júri, como é que se ocorre o julgamento nos crimes dolosos contra a vida. Pois bem, esse júri era para ter ocorrido no dia 20 de setembro, infelizmente o advogado, ele adoeceu, ele apresentou o atestado médico e nessa oportunidade ele disse as datas que poderia realizar esse júri. Então, o juiz, atendendo a pedido do advogado, marcou esse júri para a data que ele sugeriu. E a gente compreende, o Ministério Público compreende que a agenda de um advogado, ela é mais difícil de ser organizada do que de um membro do Ministério Público, porque eu sou do Tribunal do Júri. Então, eu sei os dias que eu faço júri, eu sei os dias que eu faço audiência. A minha agenda, verdadeiramente ela é mais fácil de ser conduzida, controlada por mim e por todos que fazem um sistema de justiça. Então, ele sugeriu essa data, ele disse qual a data que poderia, e assim foi feito, atendendo a realidade de um advogado, já que faz audiências e júris com diversos juízes em várias comarcas do Brasil inteiro. Às vezes você tem advogado que está aqui na Paraíba fazendo audiência em São Paulo, um processo do Rio de Janeiro, enfim. Então, atendendo, olhando todas essas nuances da vida de um advogado, em especial um criminalista, foi feito assim como foi requerido, com toda prudência, cautela, com amadurecimento. E nessa nova data, nessa segunda data, infelizmente, a gente não vai poder realizar porque ele disse que estará participando de um congresso representando os advogados criminalistas da Paraíba num congresso nacional. E aí ficam os questionamentos. Quando eu transmiti isso para os familiares de Mariana, porque tem testemunha do Ceará, de Lavras da Mangabeira, o assistente de acusação também, doutor Paulo Quezada, ele vem, um dos assistentes, né?
Um deles é o Dr. Paulo Quezado, ele mora em Fortaleza, é uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência visual, precisa de um acompanhante, quer dizer, já são 4 passagens aéreas que são compradas. Os familiares de Mariana, quando eu disse que não ia ocorrer o júri na data agora, dia 9/11, eles entraram ficaram emocionalmente mais abalados ainda. Então, cabe a mim, enquanto representante do Ministério Público, acolhê-los, porque são vítimas também, porque existem as vítimas diretas e as vítimas indiretas de um crime de feminicídio. Então, é dever do Ministério Público acolher os familiares das vítimas de feminicídio. Então, eu disse, olha, não vai ocorrer novamente o júri, mas irei pedir. E assim o fiz no processo, para que o juiz designe uma nova data, ainda para o mês de novembro, para que a gente possa entregar essa prestação jurisdicional, não só aos familiares de Mariana, mas a todas as mulheres, à sociedade, para que decida se vão condenar, se vão absolver, se vão desclassificar. O meu papel pedindo a condenação eu irei fazer, certo? Irei pedir, eu espero que a sociedade, compreenda isso, mas... Novamente, ele disse que não poderia comparecer no dia 9/11 e assim estamos esperando uma definição do juiz para marcar pela 3ª vez o júri. Então é isso, eu estou aqui apenas prestando um compromisso, dando uma satisfação à sociedade, não estou adentrando em face do processo, não estou violando nenhum sigilo profissional, mas é um dever meu prestar sim satisfação à sociedade, porque é que não vem ocorrendo esse júri. Um crime tão grave. E, enfim, é essa a satisfação, a minha prestação de contas, por assim dizer, à sociedade, porque é que no dia 9 não irá ocorrer pela 2ª vez o júri de Mariana Tomás. Doutora, fica a seu critério a resposta, mas eu li nas redes sociais uma declaração do próprio advogado e vi também uma nota de repúdio à atitude dele, inclusive pelo colegiado do Ministério Público, procuradores, em defesa do seu nome. A senhora fala sobre esse assunto, fica ao seu critério. Pelo fato de eu ter lido e por estar público, inclusive por uma instituição de maior credibilidade nesse país, que é o Ministério Público e também as associações na qual a senhora faz parte. Veja bem, graças a Deus, o meu trabalho aqui em frente ao Tribunal do Júri, eu tento fazer da forma mais responsável possível. Eu tento dar satisfação à sociedade, às pais, ao processo, aos advogados. Me relaciono bem, graças a Deus, com todos eles. Eu não tenho um advogado criminalista que não fale comigo. Às vezes no júri a gente debate ideias, eu debato de uma forma veemente, ele debate fazendo a defesa brilhantemente, sabe? Mas depois de um júri a gente se cumprimenta, a gente toma um café, eu entendo o lado dele de realizar a defesa, eles entendem o meu lado de representar a sociedade, de ser uma defensora da lei, uma defensora da vida, de pedir uma condenação, e todo mundo tem amadurecimento para sair de um plenário do júri, de um processo, muitas vezes cheio de detalhes, enfim, um processo delicado, mas a gente se respeita, certo? E infelizmente ontem ele não compreendeu o meu dever, o meu mistério funcional em dar uma satisfação. Por que o júri iria ser remarcado pela 3ª vez? Eu lamento, porque eu costumo me dar bem com todos os advogados. E mesmo defendendo meu posicionamento e respeitando o direito deles, o dever, não é nem direito, é o dever deles de defender os constituintes dele, a gente se respeita, porque ali é um debate de ideias, a gente vai debater o processo, debater a minha visão, a visão do advogado, e deixa a sociedade decidir como queira. O Tribunal do Júri é como o processo eleitoral, é democracia. Dos 7 jurados, por maioria, os 4 decidem. Então, a gente respeita uma absolvição, respeita uma condenação, respeita uma desclassificação, mas cada qual respeitando o Ministério Público, ele defendendo a vida, ele defendendo as mulheres, nesse caso, defendendo o direito à vida, um direito tão natural, um direito divino. Para mim é divino, eu não sei qual a crença de cada um. Mas, enfim, mas eu também respeito o papel do advogado. Não precisa a gente estar nessas leads, nesses ataques em rede social, mas eu precisava dar uma satisfação aos familiares de Mariana, eu precisava dar uma satisfação à sociedade, porque o júri iria ser adiado pela 3ª vez. E nada mais eu fiz do que explicar. Caso não compareça, o réu será novamente intimado para constituir um novo advogado, porque a gente não pode estar protelando e não vem por quê? Um congresso desse, por que não manda um representante? Por que não recusa um convite? Poxa, se eu dei a data para o júri, dia 9, eu como advogado, se eu já dei asa ao primeiro adiamento, porque eu adoeci, todo mundo adoece e a gente tem que ter maturidade de entender que o outro adoece.
Então, se ele deu essa data, se ele poderia recusar, se é um convite para ele, por que que não vem para plenário se eu dei essa data? Isso aí é uma questão de... Eu lamento. Infelizmente, a gente fazia um plenário já com tanta animosidade. A gente está ali para explicar o processo e deixar a sociedade decidir conforme queiram. Muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos. Um abraço. Então está aí, adiado mais uma vez, agora é esperar a determinação. Claro, ela deve solicitar ao juiz uma nova data para esse júri, para que a sociedade possa ter conhecimento do que realmente aconteceu e ficar nas mãos dos jurados deste crime que abalou não só a Paraíba, mas como também todo o estado do Ceará, da jovem estudante de medicina Mariana Tomás. É com você, Bruno Pereira. Washington, obrigado. Abraçar a doutora Artemise Leal. Pelo que eu sei e entendo, quando o réu está preso e alguém está patrocinando essa defesa, o que mais a defesa quer é que o júri aconteça. Porque quando se patrocina uma defesa, a defesa vai trabalhar em uma tese de que o réu seja inocentado, de que o réu seja absolvido, de que haja ali um julgamento. E a lei diz isso: réu preso, prioridade, celeridade no julgamento. Eu entendo um pouco por aí, eu não consigo compreender, já que o Joanes, ele é inocente, o porquê está adiando o júri, adiando. Não, hoje não pode, amanhã não pode, o advogado viajou, teve isso, teve aquilo. Não. Se ele é inocente, comprove a oportunidade que se tem de se comprovar em crime contra a vida que alguém é inocente e se tem um desfecho final, é durante o tribunal do júri. Onde você tem lá o Ministério Público apresentando uma tese e a defesa apresentando a outra. E a sociedade julga, os jurados dizem. Então, se ele é alguém, está preso, vai ficar até quando isso? Pressupondo que ele não é inocente, então, e se ele é inocente, a oportunidade que se tem de comprovar que ele é inocente é no júri, se realiza o júri. Se apresenta as provas da inocência dele. Se apresenta as provas. Eu já vi, vejo diariamente tentativa de se adiar júri quando o réu está solto, mas preso não. Preso eu não consigo compreender isso. Preso não. Eu vejo muita manobra que acontece com o réu solto. Que o réu solto ele vai, manobra aqui, manobra ali, ganhando tempo. Mas preso eu não consigo ver. Tem que ser julgado. Além do mais, um crime tão bárbaro dessa natureza, um crime tão cruel, né? Tão cruel. Eu vejo esse caso da Mariana como o caso de tantas outras meninas e meninos que saem do seu interior com destino à capital, com destino em busca de uma cidade grande, e lá fica um pai, e lá fica uma mãe, e lá fica uma expectativa de um retorno, de alguém que bate no peito que diz: ó, o meu filho está lá na capital estudando, a minha filha está lá na capital estudando, e que o pai e a mãe não esquecem um só segundo dos seus filhos. E de repente o celular toca e a triste notícia que alguém, de forma covarde, cruel, interrompeu não somente uma vida, mas interrompeu um sonho, interrompeu uma história, interrompeu uma vida inteira de dedicação, né? De dedicação a querer ser alguém na vida, de dedicação em querer ajudar o próximo. E se você não tem aí algo pedagógico para dar uma resposta à sociedade, que quem comete isso tem que pagar e pagar caro, os caras continuam fazendo. Eu vou pagar o intervalo e volto.